E vamos repercutir agora, eu proponho mais um caso que está dando o que falar e revela que nem tudo que a gente vê ali nas nossas telas, isso que se tornou quase uma extensão dos nossos corpos, nas redes sociais ou muitas vezes redes antissociais, pode ser verdade, tá? Nesse caso, eu vou trazer aqui, evidentemente, algo que tem repercutido e enojado muita gente, imagens do advogado criminalista ex-policial com nada mais, nada menos que 2 milhões de seguidores na internet e que conquistava o público falando sobre direito, de forma bem-humorada, de forma quase lúdica, né? E ele que está sendo acusado de ter agredido a sua companheira. As imagens não nos deixam mentir, são flagrantes, são incontestáveis. Tudo isso se desenrolou em Maceió, capital alagoana. Eu me refiro, claro, ao João Neto, que foi preso já, e essa história chama atenção pelas imagens fortes, pela brutalidade. Não há cenário que justifique tamanha, enfim, virulência, né, e agressão a qualquer mulher que seja. Mas, claro, aqui como vivemos num Estado democrático de direito, claro, presunção de inocência, apesar do flagrante aqui escancarado, e a defesa apresentou uma nova versão, tá? David Tarso tem todos os detalhes aqui para a gente entender a dimensão dessa história e do personagem envolvido. Pois é, a prisão inclusive já foi convertida em preventiva e a vítima, que tem 25 anos, a namorada dele, confirmou que foi agredida e que essa não foi a primeira vez não que o companheiro bateu nela. Ela contou em depoimento que já foi enforcada e recebeu chute e empurrão, além de já ter precisado de atendimento médico após os ataques. A nossa produção está até separando uma fala dele, porque ele participou recentemente de um podcast falando que caso a mulher agrida o homem tem que revidar da mesma maneira, ou seja, tem que bater nela de volta. É um absurdo esse caso, tem que ser investigado. E uma pessoa que é influencer, eu fico me perguntando também sobre esses influencers, eles influenciam o quê? Porque um cidadão como esse daqui vai influenciar o quê? A violência? A bater na mulher? Então a gente tem que rever também quem que a gente segue nas redes sociais, quem que a gente acompanha, porque realmente todas as evidências mostram que ele agrediu a mulher, teve um ferimento profundo no queixo, teve que ser hospitalizada, sangrando bastante, e depois ele ainda tentando estancar o sangue em relação a essa situação que aconteceu em Maceió. Eu já vou convocando aqui a presença ilustre, aqui se juntando à bancada do Morning Show nessa quarta-feira. Márcia Dantas, jornalista Márcia Dantas. Bom dia, bom dia. Bom dia, querida. Já começar com esse caso não é fácil, né? Com 2 patas aqui, infelizmente. Mas, enfim, é uma situação que choca, é incontestável. As imagens estão aí para qualquer um ver e fazer seu próprio julgamento, né? Mas eu queria te ouvir, até porque ele, que é conhecido por ser um advogado de porta de cadeia, todo pitoresco, né? Pelo visto, sempre ali ao lado de um cliente. Dessa vez, pelo visto, o cliente vai ser ele mesmo, né? E eu espero que ele consiga se defender, porque as imagens são muito claras da agressão. E o pior de tudo, gente, é que essa mulher já vinha sofrendo muito na mão dele. O que acontece é que as vítimas têm medo de denunciar, até porque ele é um advogado conhecido, com mais de 2 milhões de seguidores. A mulher pensa, quem vai acreditar em mim? E a gente sabe que a justiça brasileira, infelizmente para esses casos ainda de agressão contra a mulher precisa provar diversas e diversas vezes que ela está falando a verdade. Se não tivesse essa cena aí, minha gente, talvez essa mulher não tivesse ido até a delegacia denunciar. Porque primeiro, ela ia ter que passar por várias burocracias. Na delegacia, o atendimento ainda não é adequado a muitas mulheres. E elas sofrem um ciclo sem fim. Porque depois da agressão e depois da denúncia, elas ainda vivem o trauma, né? O trauma que é muito difícil você sobreviver pro resto da vida, tendo que passar por atendimento psicológico, vivendo relacionamentos abusivos. Então, como ela contou aí em depoimento, não foi a primeira vez e não ia ser a última. Infelizmente, nesses casos, o que acontece? A mulher acaba, se ela não denuncia, ela acaba morta, vítima de feminicídio. Jess Peixoto, as cenas são bárbaras, de novo, flagrante, incontestável, escancarado, qualquer um pode tirar seu próprio julgamento, mas talvez reacende aquela nossa autocobrança que a gente tem que ter de não seguir endeusando qualquer sujeito ou figura carismática que possa surgir nas nossas telas sem qualquer critério, ou pelo menos um pezinho atrás antes de sair, se tornando parte da seita que ele quer criar em torno dele, né? André, eu vou até além. Eu acho que essas figuras, elas dão indícios muito claros de quem elas são, mas os seguidores, eles decidem levar isso na brincadeira. Tô até com uma fala aqui do João Neto, que ele deu em um podcast, explicando por que ele foi expulso da PM. Vamos lá. Olha a explicação que ele deu. Fui expulso porque eu discuti com uma mulher no trânsito e chamei ela de gostosa. Era mulher do coronel. Eu discuti com ela no trânsito, parei para abastecer e ela me seguiu. Eu falei que prenderia ela.
essa é a razão pela qual ele se gaba, que ele se justifica de ter sido expulso da polícia militar. Em vários podcasts, eles dão declaração dizendo como ele assassinou 2 pessoas, porque estava armado ali. Vale mencionar que ele foi advogado aqui na eleição de São Paulo, do Pablo Marçal. Então, são vários fatos aí que teve aquele entorno também de uma violência em relação a um outro membro de uma outra campanha. Mas a realidade é que esse discurso de brincadeirinha, que a gente ri, que a gente acha graça, são as imagens que estão na tela. Uma mulher ensanguentada saindo de um apartamento assustada. Enforcada. Não se justifica. Não se justifica passar pano para quem agride, para quem machuca, para quem desrespeita. Seguir esse tipo de gente diz muito sobre você e quais são os seus valores, os seus pilares morais. E isso a gente tem que começar a endereçar. Várias crianças, jovens de 15, 18 anos que seguem um sujeito desse, que estão aí vendo esse tipo de discurso. Por isso você que é pai também precisa estar atento a quem seus filhos acompanham. Porque isso faz toda a diferença. Uma pessoa dessa, com todo respeito, não vale a pena ser seguida. Nos últimos anos a gente criticou tanto os excessos da cultura do cancelamento, né, mano? Como o Tribunal da Internet se apressa, né, em apedrejar antes e perguntar depois. Na guerra de narrativas, né? Quando você tem algum contorno político por trás. Mas, de novo, esse caso aqui, meu amigo e minha amiga, não tem margem para dúvida, está escancarado. E esse, sim, merece ser, enfim, escancarado, marginalizado ao extremo, né? E realmente exposto por quem ele de fato é. Mentira tem perna curta, né, mano? Pois é, Marinho. E aí a gente deve refletir sobre o fenômeno da rede social. Porque o que acontece? Ele produzia conteúdos, vídeos curtos, onde fazia uso de frases engraçadas para comentar situações jurídicas. Então, cotidianamente, ele falava, por exemplo, sobre o que seriam condições que permitiriam um homicídio baseado em legítima defesa. E aí ele usava expressões como: e aí você acerta no coco e no relógio. Coco a cabeça, relógio o coração, né? Onde está pulsando os batimentos cardíacos. Fazendo uma comparação aí com o tic-tac do relógio. Então, com esse tipo de conteúdo, as pessoas assistiam, achavam graça, vem ali 30 segundos, 1 minuto de vídeo, e passa a seguir. Muitas vezes sem ter nenhuma ideia dessas outras histórias que a Jazz acabou de trazer. O que mostra como a gente precisa refletir de uma forma mais aprofundada a respeito daquele entretenimento de 30 segundos na tela do celular. Porque muitas vezes, sem que saibamos, estamos empoderando pessoas capazes de canalices como essa agressão contra a mulher, como mostra nesse vídeo. Mas tem uma questão também, né? Que ele se diz ex-policial militar, mas a PM da Bahia, onde ele supostamente atuou, diz que ele fez a escola preparatória para soldado, mas ele nunca chegou a ir para a rua. Inclusive, eu trouxe essa informação na minha coluna no site da Jovem Pan. E uma outra fala também que ele fez no dia 5 de abril, que eu até comentei sobre ela, ele diz o seguinte, ó, abre aspas: homem só tem motivo para bater na mulher se ela lhe bater. Quem não quer apanhar, não bate. Se a mulher sabe que não aguenta com você, ela vai dar um tapa na sua cara para quê? Se ela dá um tapa na sua cara, ela está querendo levar outro. O flagrante está posto aqui, o João Neto aí tendo, enfim, realmente a exposição que ele merece para ficar escancarado aqui. Márcia, já te convocando aqui, você que, enfim, se está brilhantando aqui o estúdio do Morning Show, fica à vontade aqui para sempre intervir, para sempre contribuir e quando você julgar conveniente aqui e pertinente. E eu já vou te acionando aqui também para você, enfim, trazer como que isso revela mais amplamente sobre assédio a mulheres no Brasil de abril de 2025, e essa sensação de impunidade desses maus influenciadores, né? O que eu fico bem impressionada é a falta também de punição. Por quê? Porque ele é, sim, um advogado, ele é influente. Eu espero que ele fique preso, minha gente. Eu espero, porque a gente sabe que aqui no nosso país o que acontece? Ele vai pagar uma bela de uma fiança, vai pra rua e a vítima ainda vai se sentir insegura. A gente teve muitos casos esse ano aqui no Brasil de mulheres que estavam com medidas protetivas e que morreram
morreram apesar da medida protetiva. E por que isso acontece? Porque medida protetiva não protege. Falta uma rede de apoio para essa mulher, que tire ela de fato de perto do agressor, que dê condições financeiras para que ela se mantenha longe dele, porque muitas vítimas dependem financeiramente dos seus parceiros, e aí tudo fica mais difícil para essa mulher se livrar do ciclo de violência. Então, você que está assistindo agora ao Morning Show, se você for vítima de qualquer tipo de violência, que começa com uma violência psicológica, ele te afastando dos teus amigos, ele não deixando você usar aquela roupa que você gosta, ele começando realmente a cercear sua liberdade, isso já é um sinal de uma violência pior que pode vir mais na frente. Então, já denuncia, já se afasta, porque, gente, a gente sabe como isso termina, né? E imagina você que ainda está seguindo esse sujeito nesse exato momento, às 10 horas e 26 minutos. Você está seguindo e tratando como referência um advogado que enforca mulheres, agride companheiras e trata elas como, enfim, uma boneca de pano, né, para dizer o mínimo, e merece toda aqui, nossa, rechaçar é pouco, né? Preso, apodrecer na cadeia e punição exemplar é o mínimo que a gente pode esperar nesse momento aqui. Acho que está todo mundo na mesma página. Mas eu já vou com vocês, não sei antes fazer um rápido break, para quem está nos ouvindo apenas pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. David, fica à vontade. Não, como o nosso espaço aqui é democrático também, caso a defesa queira se manifestar, porque eu procurei a defesa ontem e não consegui contato, então se quiserem se manifestar, o espaço segue aberto. Sem dúvida. Mas acho difícil justificar, né, diante das imagens. As cenas são chocantes, são bárbaras e estão aqui, enfim, reveladas aqui para todo mundo ver e entender que por trás de uma fachada ali carismática pode existir um sujeito vil, rasteiro e morto por dentro, né? É o que esse tal João Neto é, e assim que a gente espera que ele seja lembrado, e não, como muitas vezes nesse Brasilzão, glorificado de alguma maneira por alguns, né? Que de alguma forma já estão enfeitiçados pela cantilena dele, né? Pela lábia dele. Bom de lábia e bom de gogó ele é. Normalmente todo psicopata tem esse atributo, né, Mano Ferreira? Pois é, Marinho. Eu acho que no caso do João Neto tem uma dimensão também que ele faz uso de uma certa projeção de masculinidade, que muita gente está em crise com a masculinidade hoje em dia, mas é preciso dizer de forma muito clara, ser homem não é tratar a mulher dessa forma. Isso é coisa de covarde. É isso aí. É isso, uma covardia inominável. Está aqui posta e a gente segue adiante aqui, esperando que a punição seja exemplar, pessoal. 10 horas e 28 minutos por aqui. Só um detalhe, sabe o que é pior? Um complemento rápido. Normalmente, eles não perdem seguidores, eles ganham seguidores nesses casos. Eita, então, talvez o mais assustador nisso sejam que quando eles têm esse tipo de caso, essas falas viralizam mais, como a que nós comentamos, tem pessoas que vão, assistem essas falas e falam, que cara bacana, eu vou seguir. Então, esse tipo de ação potencializa os agressores, para eles se sentirem abraçados, enquanto quem sofre mesmo são as vítimas. E num país em que muitas das vezes as pessoas falam que tem que combater a impunidade, eles não olham para esses impunes aí, agressores de mulheres. Não, isso aí é um papo... Tá ultrapassado esse papo de combate à impunidade. Não, você é muito cafona, demodê, retrógrada você, né? Então, vamos glorificar esse vagabundo aqui que a gente está expondo. É inacreditável, gente. A gente tem que voltar para a base um pouquinho, baixar um pouco a bola.